Terceiro vídeo, amados e amadas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Deus nos amou ao mundo de tal maneira. O homem pode ser salvo porque o amor de Deus é muito grande. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Deus nos deu o que tinha de melhor, de mais precioso, para que fosse sacrificado naquela cruz e tivéssemos a vida eterna. O sacrifício foi feito de uma vez por todas, mas somente aqueles que aceitam é que são salvos. É o cheque branco assinado, basta preencher. Mesmo assim, muitos não o querem. Jesus não veio para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele veio trazer salvação, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João capítulo 3, verso 17. Não há julgamento para o crente, porque morremos com Cristo e não há como cobrar uma dívida de quem já morreu. Jesus cravou na cruz a cédula que nos condenava. Depois que aceitamos Jesus, temos o privilégio de reconhecermos que erramos e seremos perdoados, remidos e lavados pelo sangue de Jesus. Quem não creu no nome do Filho de Deus será condenado. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, e que no outro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, e como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundantes riqueza de sua graça, pela benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, amados e amadas. Não vem das obras, para ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, verso 1 e 9. Quem honra o Pai passou da morte para a vida, já morreu em Cristo. Só honramos a Deus se aceitarmos o seu Filho. Ele nos vê como filhos pelo sacrifício de Jesus. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou por amor a você, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas essas coisas? Quem tentará acusação contra o escolhido de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou entre os mortos, o qual está à destra, à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor a ti somos entregues à morte todo dia, somos imputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, pois aquele que nos amou. Porque estou certo, amados e amadas, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades,
nem o presente, nem o porvir, nessa altura, nem a profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versos 31 e 39. A regeneração é a solução de Deus para o homem pecador. Quando Deus, no princípio, criou o céu e a terra, antes de criar o homem, ele já tinha um plano completo. Deus é magnífico, e quando faz um plano, faz de uma vez por todas. Ele sabia que Lúcifer iria cair, que Adão iria desobedecer e pecar, e sabia que o povo iria crucificar Jesus até o juízo final. Ele já tinha seus planos e nos muda de acordo com as consequências. Na eternidade onde está, ele vê tudo, do início, no meio e do fim. Ele é o alfa e o ômega. Filhos, o alfa é início e o ômega é o fim. O plano de Deus é perfeito e não muda. Ele é onipotente, onisciente e onipresente, portanto sabe tudo. Filhos, onipotente, ele tem poder para tudo. Onisciente, ele sabe tudo sobre você. Onipresente, aonde você estiver, ele sabe, ele te vê. Desde o início, Deus já prepara o sacrifício que iria apresentar para resgatar o homem. No princípio era verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito, se fez. João capítulo 1, verso 1 e 3. No português, o verbo é o termo essencial da oração. Não se consegue escrever uma frase sem o verbo. Assim é Jesus, o principal em nossa vida. Sem Jesus, não somos nada. Dizemos então que no princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus. Jesus era Deus, e sem Jesus nada foi feito, e nada teria sido feito. Jesus é a palavra de Deus, é o pão da vida. Ele disse que aquele que não comesse a sua carne, não teria parte com ele. Filhos, comesse sua carne, ele se referiu quem não tem fé. Não é comer um pedaço de Jesus, viu, filhos? Comesse sua carne, não tivesse fé, não confiasse nele, não acreditasse que ele morreu por nós na cruz. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. João capítulo 6, verso 51, traduzindo, filhos. Ele quis dizer que quem não aceitar, quem não acreditar, quem não tiver fé em Jesus, o pão é a sua carne, e que eu darei a vida pelo mundo, não se salvará. Comer a carne e beber o sangue é comer a palavra, filhos. É abastecer, alimentar o espírito. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Eu lhe suscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. João capítulo 6, versos 54 e 56. Jesus foi o sacrifício que Deus escolheu para tirar o homem do império das trevas e trazer para o reino da luz, para resgatar a humanidade e tirá-las das mãos do adversário. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, verso 14. Deus deu Jesus, que era o melhor que ele possuía, para morrer por aqueles que são pecadores. Mas Deus prova o seu amor para contigo, para comigo, em que Cristo morreu por ti e por mim, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8. Deus não precisa nos provar nada, nós é que temos que provar para Ele. Nós que desobedecemos
que caímos, mesmo assim, Ele nos deu o seu bem mais precioso para provar o seu amor para conosco. A palavra de Deus nos diz que somos a menina dos seus olhos, mas muitas vezes nós não damos crédito a Ele, não somos fiéis, não somos gratos. Conhecemos a palavra, mas não a praticamos, não buscamos crer nela, achamos que sabemos demais e ficamos parados no tempo e no espaço, e nós vamos morrer sem conhecer os mistérios de Deus. A regeneração começa em nossa vida o processo da restauração da imagem moral de Deus. Porém, enquanto não formos inteiramente santificados e glorificados, não poderemos refleti-la de modo perfeito em nossos pensamentos e ações, porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, o furto, o homicídio, idolatria, adultério, avareza, malícia, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Marcos capítulo 7, verso 21 e 23. Deus não distingue entre pecado cometido na mente e os consumados por ação. Meus desígnios são pensamentos maus, de onde procedem todos os males pecado. Prostituição é o pecado sexual. Furto é o mesmo que tomar para si o que não lhe pertence. Homicídio é a ação de matar o ser humano, é o assassinato. Adultério é a infidelidade conjugal. Traição, avareza é o desejo da posse ilícita, exagerada, inclusive no que se diz respeito à área sexual. Malícia é o termo geral que se refere aos atos de maldade, ser mal. Dolo é o uso, engano ou sutileza em várias palavras, atos com finalidade de fazer o mal. Lascívia é o mesmo que dissolução e a tendência à loucura e à sensualidade. Inveja ou olho mau é o sentimento de cobiça à vista da felicidade, da superioridade. A regeneração é o ato realizado só por Deus, no qual Ele renova o nosso coração humano, fazendo reviver depois de estar morto. A regeneração é necessária porque todos os descendentes de Adão e Eva herdaram o pecado dele e são moralmente incapazes de fazer o que é bom. Jesus disse que a menos que não se nasça de novo, não se pode ver o reino dos céus. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, verso 3. Sim, graças a Deus, os pecados não podem encontrar a porta, muito menos a entrada dela. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. João capítulo 15, verso 5. Nicodemos ficou perplexo com a exigência do novo nascimento. Ele devia ter compreendido, com base no Antigo Testamento, que era pecador e necessitava de uma nova vida. Os profetas disseram que Deus haveria de remover os corações da carne e substituí-los por corações prontos para fazer a vontade dele. Deus ressuscitaria os mortos, daria vida aos cegos e pregaria as boas novas daqueles que não podiam salvar-se a si mesmos. Por mais dotado ou refinado que seja, o homem natural é absolutamente cego na verdade espiritual e importante para entrar no reino de Deus, pois não pode obedecer, nem entender, nem agradar a Deus sem Jesus. Lava-me completamente a minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que a iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no culto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o hisope,
e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo, alegria, para que goze os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga toda a minha iniquidade. Crê em mim, ó Deus, um coração puro, e renove em mim o espírito reto. Não me lances fora a tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Salmos 51, verso 2 e 12. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias capítulo 17, verso 9. O novo nascimento não é uma reforma da velha natureza, mas um ato criativo do Espírito Santo. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Romanos capítulo 6, verso 6. A expressão, filhos, velho homem, significa tudo aquilo que estava em Adão, tanto moral como judicialmente, isso é, o homem antigo, a natureza corrupta e humana, e a tendência inata, pelo qual todos nós, homens, e o próprio homem natural, seus caminhos, no reconhecimento de Deus, o velho homem foi crucificado e o crente é exortado a torná-lo válido na experiência, reconhecendo que está assim, despojando-se definitivamente do velho homem, ele vestindo-se do novo, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade, a palavra de Deus. Efésios capítulo 4, verso 24. O novo homem é o homem regenerado que se distingue do velho homem, é o novo homem que se tornou participante da natureza da vida divina. De maneira nenhuma o velho homem é reformado ou melhorado. O novo homem é Cristo formado no cristão. O corpo do pecado significa a carne, filhos. A natureza não se regenera da velha solidariedade de Adão. A condição do novo nascimento é fé em Cristo crucificado. E do modo porque Moisés levantou a serpente lá no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João capítulo 3, verso 14 e 17. Crer indica mais do que simples consentimento intelectual para um fato. A palavra significa adesão ao compromisso, com confiança em uma pessoa ou objeto. Isso envolve não apenas o consentimento da mente, mas um ato do coração e da vontade da pessoa. Todo aquele que nele crê é o equivalente a todo aquele que confia ou se entrega a Cristo. O crente, então, é sinônimo de fé, que consiste em crer e aceitar que Deus se revelou através do novo nascimento. O crente se torna um membro da família de Deus e participante da natureza divina, a vida do próprio Cristo. Logo, já não sou quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver é que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho do Homem, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. Pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei coparticipante da natureza divina, livrando-os da corrupção, das paixões que há nesse mundo. Segundo Pedro capítulo 1, verso 4, a regeneração é o dom da graça de Deus, é obra imediata e sobrenatural do Espírito Santo, realizada em nós. Seu efeito é fazer com que nós, da morte espiritual, passemos para a vida espiritual. É mudar a disposição da nossa alma, inclinando o nosso coração para Deus. O fruto da
regeneração é a fé. Somos responsáveis por saber que somos espiritualmente renascidos, não apenas por conhecermos a ocasião e o lugar que nascemos de novo, mas pela transformação da vida. Quando alguém confia em Cristo como Salvador, Deus perdoa e aceita essa pessoa como coberto completamente pela justiça de Cristo. O crente torna-se um filho de Deus, ele é assegurado a vida eterna com ele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Alguns insistem na ideia de que Deus enviou Jesus com o propósito de conceder a salvação a todos, sem exceção, mas Jesus deixa bem claro de que a salvação só para aqueles os quais o Pai me dá. Não é uma mera possibilidade, mas a certeza absoluta é o que vem a mim. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum se perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei o último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, verso 37 e 40. Deus conduz à fé todo aquele que escolhe redimir. A redenção do eleito é certa. O Filho promete aceitar qualquer um que crê verdadeiramente. A vontade do Pai não é apenas a oferta realizada pelo próprio Jesus em benefício dos pecadores perdidos. Ele finalmente ressuscitará todos os que o Pai lhe deu e não deixará nenhum deles se perder. Deus graciosamente os faz preservar como verdadeiros crentes, assegurando a sua salvação final. Eu sou bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las e elas ouvirão minha voz. Então não haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou minha vida para reassumir. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente dou. Tenho autoridade para entregar e também para rever. João capítulo 10, verso 14 e 18. De modo nenhum o lançarei, mas todo quantos o recebem, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos quais que creem no seu nome, os quais não nascem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João capítulo 1, verso 12, 13 e 17. A graça e a verdade do fato existiram nos dias de Moisés, mas foram plenamente revelados com a vida de Cristo. A união com Cristo resume a nossa experiência da redenção de resgate. Os crentes, os que creem em Jesus como Messias, como Filho de Deus vivo, aquele que foi mandado pelo Pai para nos resgatar e nos perdoar, reatando-nos, religando ao Pai, foram eleitos e justificados. Eleitos, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor. Nele digo, no qual fomos também feita a herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Efésios capítulo 1, verso 4 e 5. Justificados, agora pois já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, verso 1. Paulo acaba de demonstrar que a vida sem graça de Cristo é derrota, miséria, escravidão do pecado.
Portanto, a vida espiritual, a liberdade da condenação, a vitória sobre o pecado e a comunhão com Deus nos vem pela união com Cristo mediante o Espírito Santo que nós vem habitar. Amém? Por que Deus permite a doença? Ei, amados e amadas, vocês já se perguntaram? Eu já devo ter explicado ou pregado lá para trás, mas vamos recapitular novamente. Porque Deus é bom, permite a doença e a dor. Lembre-se que o título dessa pregação é Porque Deus nos prova. Repito, porque Deus nos prova. O amor ao próximo, cura divina, espiritualidade, fé, glória de Deus, graça, morte, oração pessoal, sofrimento, vida após morte, vida eterna. O apóstolo Paulo fala sobre câncer, cego, compaixão, cristão, Cristo, cura divina, doença, enfermidade, enfim, muitas coisas. Vamos falar sobre a previsão, é pelo menos a doença de um câncer, a quimioterapia, tudo mais tem que submeter por essa moléstia. Uma jovem cristã casada, seu marido pediram a cura a Deus, mas para falar sobre isso, antes da mais nada devemos nos lembrar de que estarmos vivos e como tal sujeito a todo tipo de doença parece meio óbvio, mas acredite, fiéis à palavra, amados e amadas, para muitos não é. Há uma crença disseminada em muitas igrejas, com base em Isaías capítulo 53, de que Jesus curou todas as doenças do universo na cruz. E basta termos fé que o interruptor da cura está acionado. Não acreditamos nisso. A soberania de Deus, acreditamos que é capaz de nos manter doente, por mais que nós tenhamos fé. Se quisermos, podemos pedir a cura. E quando Deus não cura, acredito que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Enquanto estamos vivos, habitaremos corpos frágeis, pecadores, aglomerados de tecidos líquidos, sujeitos a doença, degradação, frágil, aglomerados de tecidos líquidos, sujeitos a doença, degradação, falência, decadência. A salvação não blinda nossos corpos das bactérias, vírus, torções, multiplicações descontroladas de tumores. Jó possuía tumores no corpo, fraturas, amputações, dores, centenas de outros tipos de problemas de saúde que podemos ter. A salvação é espiritual e não corpórea. Salvos e não salvos por ficar doentes do mesmo modo. A vida nos prova que isso é fato. Se você não crê nisso, pense uma coisa: islâmicos ficam doentes e são curados, espíritas ficam doentes e são curados, budistas ficam doentes e são curados, hindus ficam doentes e são curados, shintoístas ficam doentes e são curados, candomblé ficam doentes e são curados, satanistas ficam doentes e são curados, ateus ficam doentes e são curados, cristãos ficam doentes e são curados, simplesmente porque todos os fiéis de todas as religiões fazem parte do mesmo grupo de ser humano. Todos são seres humanos. Os humanos ficam doentes, humanos produzem anticorpos, humanos reagem ao medicamento, humanos ficam curados, humanos também morrem. Todos morremos
de doença, algum dia, de falhas no funcionamento do organismo. Desconsidere quem morre por fatores de origem externa, como tiros, facadas, atropelamentos, afogamentos. Os demais morrerão com AVC, infarto, malária, dengue, hemorragia, pneumonia, centenas de outros tipos de problemas orgânicos. Ninguém morre de velhice. Velhos morrem porque seus organismos não comportam mais a vida. E por isso, algo falha, uma doença os acomete, e chega o momento dessa partida. Se todos os cristãos fossem ser curados em tudo, de tudo, como eu já falei, nenhum de nós morreria, seríamos eternos. Lembre-se de que todo mundo um dia foi curado de alguma coisa, seja por atendimento médico, por milagre, no fim acabará sucumbindo a outro mal. O que você acha de Lázaro, da irmã Maria e Marta? Está vivo até hoje. Então somos espíritos infinitos que habitam corpos infinitos. Vamos adoecer, vamos morrer. É bom estarmos cientes disso. Amados e amadas, você poderia dizer, ok, tudo bem, todos vamos ficar doentes e morrer um dia, mas precisamos sofrer tanto com tantas doenças terríveis? Vamos analisar então casos bíblicos. Mariana, a irmã de Moisés, ficou leprosa pela vontade do Senhor. Jó, o homem íntegro e reto, que já citei lá em cima, temente a Deus, que se desviava do mal, ficou cheio de tumores, que eu falei já várias vezes, na pele, pela vontade de Deus. O próprio Lázaro, um dos melhores amigos de Jesus, adoeceu, como explicou o mestre, para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela a doença glorificado. O cego de nascença de João 9 carregava essas condições por ano, para, segundo Jesus, que se manifeste neles a obra de Deus. Até aqui falamos da lepra, tumores, cegueira, uma doença mortal indefinida, todas enfermidades terríveis, mas tem muito mais. São relatos em Êxodo e Juízes, circunstâncias em que o Senhor amoroso enviou doenças, pragas e pestes ao seu povo, o povo eleito, o povo escolhido, para que aprendesse, não havia outro Deus além dele, e abandonasse a idolatria. E não nos esqueçamos do espinho da carne de Paulo, que é possível também uma doença. Estamos falando do grande apóstolo Paulo, o homem que foi arrebatado do céu, para quem a graça de Deus bastava. Agora eu pergunto a você, amado e amada, o que tem em comum toda essa circunstância, em que, pela ação direta de Deus, membros do seu povo, pessoas que ele amava e queriam bem, Miriam, Lázaro, Jó e tantos outros, acabaram sendo acometidos por doenças horríveis, que causaram tanto sofrimento? O que eu vejo em comum a todos esses casos é o desejo do Senhor de que venhamos aprender lições importantes por meio de enfermidades. Vejam, Mariam foi vencida pela soberba e a lepra veio para lhe ensinar humildade. Paulo, seu espinho na carne foi uma moléstia, recebeu a lição de que a graça de Deus é o que há de mais importante. O povo israelita sofreu muitas vezes com pestes para aprender que a obediência e a fidelidade do Deus Todo-Poderoso são vitais, né, servas do Senhor? Jó sofreu para que milhões de judeus e cristãos ao longo dos milênios aprendessem com sua história sobre a soberania divina. O cego e Lázaro padeceram para que milhões de indivíduos aprendessem que o mundo importante é tudo, é a glória de Deus. Doenças e aprendizado andam de mãos dadas. Andavam na época do Antigo Testamento, continuam andando após a vida de Jesus, andam ainda nos nossos dias e seguirão andando até a consumação dos séculos. Deus sabe que somos pó e que muitas vezes o aprendizado sobre a obediência, a graça e a glória de Deus vem mediante o instrumento pedagógico
chamado doença, que infelizmente carrega o reboque, a dor e o sofrimento. Muitos poderiam dizer que esse tipo de pensamento não coaduna com a essência de Deus, que é amor. É exatamente por isso que precisamos entender os fatos do dia a dia pela ótica do Senhor e não pelos homens. Compreenda uma coisa, amados e amadas: quando o Pai olha para você, Ele não está enxergando somente os míseros 70 anos de vida, durante as quais a sua alma estará na terra. Tão preciosa aos seus olhos humanos, Ele está vendo uma perspectiva muito mais elevada. O Senhor contempla milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões de anos que você terá uma vida eterna. Se essa matemática lhe parece nebulosa, perceba: se a eternidade tivesse 1 milhão de anos de duração, nela caberiam 14.285 vezes o tempo de vida de alguém que vive na Terra 70 anos. E lembre-se de que a eternidade vai durar milhões de milhões de milhões de milhões de milhões de milhões e por aí vai, infinito de anos. Ou seja, a eternidade que tivesse somente 1 milhão de anos equivaleria a 14.285 vidas terrenas, não só 70 anos. Diante disso, amados e amadas, sinceramente, o que você precisa, o que é mais importante para o Senhor, sua pouca década aqui, ou sua existência eterna, se for preciso fazer você entender alguns anos de aperto agora, que promoverão o aprendizado benéfico para toda a eternidade, o que você acha que Ele fará no lugar dele? O que você faria? Então, amados e amadas, nós temos que considerar o amor de Deus. Deus olha para você sempre, e sempre a partir da perspectiva da eternidade. Ele quer o nosso bem eterno. Se para isso for preciso que soframos um tempo nessa terra, aprendemos importantes lições que impactarão diretamente o nosso relacionamento e intimidade com o Senhor, pelos zilhões de anos, ou milhões de anos, que teremos entre a doença e a eternidade. Afirmo que Deus nos enfermaria quantas vezes fosse necessário, porque em linguagem bíblica está escrito: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de alegria e glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem, filhos, são temporais, e as que se não veem são eternas, servas do Senhor. 2 Coríntios capítulo 4, versos 17 e 18. Sim, ficaremos doentes. Sim, homens bons, íntegros, cristãos fiéis, servos cheios de fé, todos ficarão doentes. Eu fico doente, sim. Todos os que adoecerem sofrerão, sim. Devemos orar pelos enfermos na esperança da restauração, sim. Remédios curarão muito, sim. Milagres curarão alguns, sim. Muitos morrerão, sim. No fim de todos os tempos morreremos. O que fará a diferença é o quanto teremos capacidade de tirar de tudo isso o aprendizado, de toda a dor e o sofrimento que precisaremos encarar. Quando Jó finalmente parou de questionar as razões da sua doença e aprendeu o que Deus queria que ele aprendesse, certo é que falei as coisas que não entendia, coisa tão maravilhosa que eu não poderia saber. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó da cinza. Jó, capítulo 42, verso 3 e 6. 4 versículos depois, Deus acaba com o sofrimento de Jó. Será coincidência? É por isso que eu sempre recomendo, se você está doente, junto à oração pela cura, ore a Deus perguntando o que Ele quer que você aprenda com a enfermidade.
Há uma grande chance de seu sofrimento ser abreviado se você aprender o mais rápido possível o que Deus quer que você aprenda. Essa é uma certeza canônica. Não, a Bíblia não afirma isso, mas no que eu creio, que em meio à doença aprendemos a ser santos, sobre a obediência, sobre a graça de Jesus e por fim, sobre a glória de Deus. Eu choro, por exemplo, a irmã que recebeu o diagnóstico, um exemplo de câncer, ficou muito, muito triste. Então, amados e amadas, começou a entristecer-se, a angustiar-se, e disse aos amigos: a minha alma está profundamente triste até a morte, pois a dor dói, e de sentir a dor quem gosta? Ninguém. Mas o sofrimento de Jesus trouxe benefícios eternos. O Pai sabia disso. Muitas vezes o compassivo, o dono de Deus, deixa que também nós bebamos o cálice do nosso sofrimento, para que aprendamos algo que virá a trazer benefícios eternos. O que cada um de nós tem a aprender em nossas doenças, não faço ideia. Para cada pessoa há um aprendizado específico, mas Deus faz. Da minha parte, eu sei que a graça dele me basta. E a ele que seja dado toda a honra e toda a glória para sempre. Exemplo, o povo judeu, quando saiu do Egito para a terra prometida, girou o deserto durante 40 anos, sendo que naquela época 3 meses chegaria. Mas sabe por quê? Murmuravam, reclamavam, idolatravam, etc. Então, Deus está te provando. Finalizando essa pregação, amados e amadas, a segunda fase, porque Deus nos prova, eu vou fazer na próxima pregação a terceira fase, porque Deus nos prova. Terminando essa pregação, agradecemos a Deus, o Senhor poderoso, Senhor dos exércitos, Criador do céu e da terra. Nesse momento, agradeço em nome de Jesus, que essa pregação tenha somado em sua mente, tenha somado e enriquecido o seu conhecimento, aqueles fracos da fé, que sejam fortalecidos e nunca se esqueçam, nunca deixe sua fé enfraquecer. Porque é que Deus nos prova? Amém. Glória à divindade do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Saúdo-vos com meu ósculo santo, em nome de Jesus. Amém.